Bom dia, queridos. Eu acho que ele adivinhou que eu também já fui assembleiano. A gente fala que assembleiano é igual flamenguista, né? Uma vez assembleiano, sempre assembleiano. Queridos, é muito bom podermos estar nesse lugar uma vez mais. Eu sou o pastor Vitor. Eu sirvo a Deus ali na sede, junto com o nosso bispo Rogério Rocha. É uma honra muito grande, uma vez mais, poder estar nesse lugar, assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Agradeço ao nosso querido pastor Davi, pastora Gislaine, pela confiança me concedida. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Toque na pessoa que está do seu lado e diga: você está pronto? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Eu dei um tema para essa aplicação. Na verdade, não é nem um tema, é uma palavra de fé, porque eu realmente acredito nessa palavra. O tema é: Deus está no controle. Você crê nisso? Diz assim o texto de Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa, obrigado, querido, te fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus, nós te glorificamos, te exaltamos por tua graça, tua bondade e misericórdia. Nessa manhã nós viemos aqui uma vez mais te adorar, te bendizer, e temos a convicção, Senhor, de que se o Senhor não nos der nada, nada será transmitido, Senhor. Porque como o seu filho, Napoleão Falcão, ele foi dizer uma vez: nós somos apenas um cano, que muitas das vezes estamos enferrujados, precisando de reforma, mas a água que passa desse cano, Senhor, vem do seu trono. A água é viva, ela é pura, ela renova, ela vive, ela anima, ela dá vida. Então fala nessa manhã os nossos corações, porque nós queremos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esse texto ele é muito interessante, de Isaías 43, porque é uma declaração de que nada foge do controle de nosso Deus. E é bem verdade que nesses dias que nós temos vivido dias de tribulação, dias de tanta provação. O diabo ele tem usado tantas estratégias, já foi até dito aqui alguma coisa antes de eu assomar este púlpito, de modo que muitas pessoas têm perdido a sua fé, têm perdido a sua esperança. Muitas pessoas já não estão acreditando mais de que, de fato, Deus está no controle, ou que Deus ele permanece no controle. Muitas pessoas já não estão mais conseguindo acreditar que o problema que ela está a passar, ela é solúvel à luz do poder de Deus. Porque muitas das vezes os problemas que nós passamos, à luz da medicina, ele não tem mais jeito, à luz da psicologia não tem mais jeito, à luz daquele amigo que muitas das vezes julga ser conhecedor de todas as coisas, não há mais jeito. Mas só que nós colocamos as nossas situações, os nossos problemas, não à luz de pessoas humanas, porque nós somos limitados. Nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades ao pé daquele que tudo criou, daquele que tudo formou, daquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra. E é Ele que nunca perde o controle. Não há nada que possa pegar o nosso Deus de surpresa. Não há problema que possa fazer com que Deus, lá do seu trono, diga: olha, eu não esperava por isso. Não, a Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, o seu problema, que para você muitas das vezes pode ser insolúvel, para Deus é apenas ao passo de uma palavra. Diga uma palavra. Se Deus quiser, nessa manhã Ele vai aplicar essa uma palavra. Mas talvez você venha até se questionar: o que é controle? Se Deus ele não perde o controle, o que seria controlar? Controlar, na verdade, é dominar, governar, exercer fiscalização sobre alguma atividade, alguma pessoa, ou algum órgão, ou departamento, algum produto. Governar, na verdade, controlar é, na verdade, estar ciente de todas as coisas, como eu já disse aqui. Deus, ele consegue antever todas as coisas. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, alguns anos atrás, eu, junto com a igreja, eu ainda era da Assembleia de Deus, nós fomos jogar futebol, e houve uma época que futebol era pecado, mas isso é uma outra conversa, e nós estávamos ali meio que fugidos, na penha, jogando futebol, até que eu encontrei
um pastor batista, muito amigo da nossa igreja, ele sempre ministrava lá, pastor Alvir. Aí ele falou: Vitor, vocês estão jogando futebol aqui, será que quando vocês vão jogar futebol, vocês estão fora do controle de Deus? Eu parei, fiquei pensando, eu fiquei me perguntando, Deus tem tanta coisa para fazer, ele não está olhando para um futebol. Eu falei: eu acho que Deus não está vendo isso. Aí ele falou: claro que está. Nada foge do controle de Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Das coisas mais simples que nós possamos fazer, as coisas mais complexas, Ele está conosco em todos os momentos. Nos momentos das nossas aflições, Ele está conosco. Nos momentos que nós estamos aplaudidos, nós nem imaginamos, mas Ele também está ali conosco. Existem algumas pessoas que, nos momentos de aplauso, elas acham que foi no seu próprio braço, mas Deus está ali com você. Deus, Ele não perde o controle. E a fim de consolidar e de dar uma base para essa afirmativa de que Deus não perde o controle, existem alguns princípios fundamentais para nós dimensionarmos isso. Por exemplo, Deus, ele não perde o controle dos demônios e de Satanás. Não há nada que o diabo possa fazer sem que haja uma permissão de Deus. O diabo, ele não tem poder absoluto, ele tem poder limitado. Pastor, você veio ao altar da IBR Margem Sul para pregar heresia? Não, a sua Bíblia diz isso. A Bíblia que nós temos e deveríamos ler, ela vai dizer que Deus, ele tem o controle. Por exemplo, o Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo que Jó tinha, mas ele não permitiu que Deus tocasse na vida de Jó. Isso está lá registrado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em suas mãos, somente contra ele não estenderá as suas mãos. E o texto vai dizer: e Satanás saiu da presença do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa manhã pensando assim: eu estou passando por uma dificuldade, é porque talvez eu tenha errado, talvez porque eu não fui fiel no dízimo, talvez porque eu faltei o culto assim ou assado. Não, muitas das vezes não é nada disso. É o que, pastor? Talvez Deus, ele está querendo apenas ver o quão forte você está para Ele te mudar de level, para Ele te mudar de fase. Então Ele vai apertando em algum lado onde você nem imaginava que Ele ia apertar, para Ele ver se o seu amor está mais nele ou nas coisas, para ver se você é mais fiel a Ele ou, como foi dito aqui, ao seu carro, à sua profissão, ao seu poder aquisitivo. Jó, ele era temente a Deus, se desviava do mal, a Bíblia vai dizer isso, ele fazia tudo que a religião mandava ele fazer, diga, fazia tudo que a religião mandava fazer, mas Deus não está buscando religiosos. Então Deus, ele fala: vai lá, Satanás. Vou parafrasear da minha forma simplista. Vá lá, porque eu estou cansado daquele religioso que faz tudo, mas não me conhece de verdade. Estou parafraseando. Vai lá, porque eu quero ver se ele está sendo fiel, porque ele tem tudo, ou porque ele entendeu que eu sou o tudo que ele precisa. Vai lá, Satanás. Aí o diabo fala assim, não com essas palavras simplistas: eu sei que ele te serve por causa das coisas que ele tem. Também o Senhor o encheu de bens. O Senhor o levou para Portugal, ele consegue comer carne todo dia, ele não foi enganado e está comendo abóbora. Misericórdia. É brincadeira, irmãos. Vai lá, toca nele. E tocou em tudo, levou os bois, as vacas, levou os filhos, levou tudo. Mas fala: Deus não perde o controle. O diabo, ele só vai tocar onde Deus entender que é necessário para te tornar mais próximo, mais íntimo, mais amigo. Porque tem até um livro que eu estou lendo, Filho do Fogo, 1, 2, tem as 4 versões, eu acho que tem mais, aonde eles falam, até no livro, que uma das estratégias do diabo é essa. E ele está conseguindo enganar muitos dos escolhidos, a Bíblia já diz isso. Está enchendo as pessoas de tantas coisas, de tantos engodos, e que muitas das vezes nós entendemos que a igreja é um clube. Eu só vim aqui por causa das amizades.
Deus virou uma fábula. A gente fala que Ele é o nosso amigo, a gente fala que nós não temos outro bem além de Deus. Jó fazia isso. Mas no 42 ele vai dizer, eu nem te conhecia. Nós somos Jó do capítulo 1 ou do capítulo 42? Depois que os olhos dele foram abertos. Mas Deus, ele não perde o controle. Então o diabo, ele não tocou na vida de Jó. Mas Deus também, ele está no controle dos anjos. Porque os anjos, eles são os mensageiros de Deus. Eles cumprem aquilo que foi designado por Deus. Eles são usados como agentes para cumprir o propósito cujo qual foi estabelecido pelo Criador. 1 de Crônica 21:15 vai dizer, ou vai compará-los como ministro de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6 e 7 vai dizer, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, Jesus Cristo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Não há nada que se sobreponha ao seu Deus. Nem principado, nem potestade, situações. Mas você vai dizer, mas pastor Vitor, você não sabe o que eu passei nessa semana? Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Porque a Bíblia vai dizer que os olhos dele são como chama de fogo, penetra entre a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ele estava com você lá no momento que você estava chorando e que ninguém te via. Ele estava com você nessa semana quando você foi traído por alguém, que você deu o seu melhor, mas ninguém reconheceu. Quando você achou que estava chegando no limite das suas forças e que não dava mais, Ele estava com você dizendo, eu sou contigo. Eu estou com controle, eu não perco o controle da situação. Se Ele quiser, ainda hoje Ele vai enviar anjo. Lá nessa situação que está fazendo você sangrar e chorar, porque Ele é o grande eu sou, Ele é Jeová Jirê, Ele é a sua bandeira, a sua justiça, o seu juiz, o seu amigo, o seu pai, o seu protetor. Ele é o seu amigo, e muitas das vezes Ele está nos carregando no colo. Teve uma vez, não há muito tempo, porque eu não sei se você sabe, mas pastor também passa por crises. Eu falei, Jéssica, às vezes parece que as coisas não fazem muito sentido. Às vezes parece que ela até falou isso, ela usou essa metáfora ontem. Eu falei, que coisa forte. Ela falou, Vitor, parece que muitas das vezes nós estamos no meio de um oceano e alguém fala assim, faz tal coisa, e você se sente perdido e fala, por que eu estou fazendo tal coisa? Às vezes o pastor se sente assim. E numa dessas vezes, eu fui para o trabalho, aí ela me mandou uma mensagem de um irmão, que ele estava dizendo, dando testemunho dele, ele falou assim, Deus, no momento que nós passamos por uma crise assim, dizia o irmão, Deus, Ele por sua misericórdia e graça, quando nós fomos ao culto X, Deus usou o bispo assim, e no outro culto Deus usou o pastor Vitor, e foi como um bálsamo. Aí a Jéssica falou assim, tá vendo, às vezes a gente acha que não está fazendo a diferença, mas Deus está te usando em situações que você nem está percebendo, mas você está sendo um agente de Deus para pessoas que precisam de um abraço, que precisam de uma palavra, que precisam de um aperto de mão, que precisam ouvir, eu estou orando por você. Toque em alguém que está do seu lado e diga, você é um agente de Deus. E Deus quer usar você para mudar a história de pessoas. Você não está em Portugal em vão. Diga para ele, você não precisa de um cargo. Você só precisa ter um coração quebrantado. E um desejo de servir a Deus com intensidade. Deus está no controle do universo. Ele criou o mundo pelo poder da tua palavra, da sua palavra, de acordo com a sua vontade. Isaías 45:12 vai dizer, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens.
A palavra criou aqui, ela é do hebraico. Eu não gosto muito de dizer essas coisas do hebraico, porque às vezes não, é só para dizer que a pessoa leu o hebraico, é mais por arrogância e prepotência do que por um sentido realmente aplicativo. Mas nesse fato, essa palavra criou quer dizer bará, que quer dizer surgiu do nada. Pastor, por que o senhor perdeu o seu tempo falando do hebraico? Só para te dizer que hoje, Deus ele vai fazer surgir do nada muitas coisas na sua vida. Deus ele vai fazer surgir do nada a solução para o seu projeto, para o seu negócio. Deus ele vai fazer surgir do nada a solução para a sua família, para o seu casamento, na vida dos seus filhos. Deus ele vai fazer surgir do nada a porta que você precisa. Talvez você está caminhando tanto tempo e dizendo, eu não vejo nada, mas eu creio que hoje é o dia que Deus vai fazer surgir do nada. A água que precisa para alimentar ou para saciar a sede da sua alma, Deus vai fazer surgir do nada. E eu sinto Deus me orientando a dizer, não vai precisar você barganhar ninguém. É do nada para você, mas Ele está no controle de tudo. Há uma canção que diz, Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Da outra vez que eu ministrei, não sei onde, e eu concluí dizendo, mas falar é fácil, crer que é difícil. Quando nós oramos e a resposta não vem no tempo que nós achávamos que deveria vir. Mas é Deus que está cuidando. Ele está no controle. Nós precisamos apenas de uma palavra. Ele controla o universo. Josué orou e Deus ele parou o universo. Se a resposta que você precisa for necessário que ele pare o universo, ele vai parar outra vez. Glória a Deus. Se a resposta que você precisa, aleluia, 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 aleluia. Se a resposta que você precisa for necessária ele fechar a boca do leão dentro da cova, ele vai fechar outra vez. Ele não prometeu que iria nos livrar da fornalha, da cova, mas ele prometeu, eu estarei com você dentro dela. Quando as pessoas te deixarem, ele vai dizer, eu sou o seu tudo, eu não perdi o controle, fui eu que te criei e te formei, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele está no controle da história, porque Deus ele criou a história. Eu costumo dizer que a história da nossa vida não é a história da nossa vida. Pastor, que maluquice é essa? Porque a história da sua vida é um projeto de Deus e você faz parte de um projeto. Então a história da sua vida é apenas uma estratégia de Deus para te levar a um propósito maior. É isso. A história não é nossa, é de Jesus Cristo. Não somos nós que estamos no centro, mas a nossa vida tem que apontar para o centro. E quem é o centro? Jesus. É Ele que é a história, Ele é autor da história. E Ele está no controle da história. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele está no controle da vida do homem. Diga, Deus está no controle da minha vida. Glória a Deus. Deus, Ele reage de modo criativo no desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente criou o homem. Ele traçou planos para esse homem, a Bíblia diz isso. Desde o ventre da mãe do homem ou da nossa mãe, Deus ele já tinha um projeto para nós. Salmo 139, do 13 ao 16, vai dizer, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito. Entretecido nas profundezas da terra, os seus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas,
quando nem ainda uma delas havia a sua história. Como diz o Tales, está escrita pelo dedo de Deus. Não há remendo. Talvez você não esteja vendo nada. A sua vida, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Eu digo isso em alguns lugares, não sei se eu disse isso aqui das outras vezes que eu aqui estive, mas quando você foi criado, quando nós fomos criados, Deus, Ele não olhou e falou, agora o que é que eu vou fazer dele ou dela? Não. Deus, Ele falou, aqui está o projeto, e colocou dentro do ventre da sua mãe você um projeto já acabado, pronto. Talvez você até pode achar que a sua vida está andando em círculos. É bem verdade que algumas pessoas estão igual ao povo de Israel, deveriam entrar na terra em 90 dias. Alguns estudiosos, ou 40, agora me falha a memória, mas levaram 40 anos. Assim, tem algumas pessoas que estão com o coração tão petrificados que Deus está dizendo assim, você vai ter que passar de novo por essa fase porque você não entendeu a lição. É verdade isso. Mas só que na imensa maioria você só está dentro da vontade de Deus, aí você chora, lágrima vem, você é abandonado, as pessoas te caluniam, aí você acha que era seu amigo, vira as costas, aí você achava que ia receber um abraço, receber uma facada, e aí você está dizendo, Senhor, nada faz sentido, porque a minha vida, ela ainda existe, eu vou tirar a minha vida, não há sentido para mim. E Deus está dizendo, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua história, eu estou cuidando da sua vida, eu estou cuidando dos seus projetos. Está tudo dentro do controle. Eu não quero o seu Isaac para destruir o seu Isaac, eu quero o seu Isaac para ver onde está a sua fidelidade, onde está o seu amor. Eu quero ter o Isaac para ver se o seu coração está em mim. Passa comigo nessa cova, nesse vale, nesse deserto, nessa prova. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, você não está só. Eu sou contigo, eu sou o seu Deus, eu tenho te visto. Deus está cuidando de tudo. Talvez você vai dizer, mas pastor, se Deus está cuidando de tudo, por que Ele permite a tribulação? Se Deus está cuidando de tudo, por que nós temos que sofrer tanto? Se Deus está cuidando de tudo, por que Ele permitiu que crianças morreram no passado? Por que Ele permite a guerra? Na verdade, Deus, Ele até pode, mas Ele não vai interferir na consequência da escolha do ser humano. E o que nós vemos é a consequência da escolha do ser humano. Mas existe um propósito maior nisso. Sabe, você que é pai, e você que é filho também, você sabe disso. Você que é pai, muitas das vezes, quando seu filho vai fazer alguma coisa, você fala, ou sua filha, você vai dizer, não faça isso. Você não diz para ele por quê. Eu tenho uma filha de 11 meses, menina, está muito esperta, e às vezes ela corre lá para a tomada ali, às vezes eu esqueço, eu não estou mais fazendo isso. A última vez que eu fiz foi ontem à noite. Aí ela puxa a tomada ali, eu, tira a mão daí, a tomada do telemóvel. Você imagina se eu falar, não coloque a mão aí, porque aí tem 220 volts de energia, a menina tem 11 meses. Se você tocar, vai gerar uma carga assim. Assim é Deus, Deus ele não pode te falar todas as coisas, porque a gente não consegue nem entender que aquilo é uma energia, muitas das vezes. E a gente fala, Deus está sendo injusto de dizer que eu não posso colocar a mão nessa tomada. Não! Ele sabe a potência daquilo ali, que vai destruir a sua história. Estou pregando por analogia. Muitas das vezes nós queremos entender a etimologia das coisas. Deus está dizendo não. Você ainda não tem maturidade para entender o meu não. E infelizmente tem pessoas que têm 30 anos de evangelho, mas têm 11 meses de maturidade. Pastor, o que é isso? É Bíblia. Por que eu passo por isso? Oséias capítulo 6, versículo 1 vai dizer, vinde e nos tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos sarará a ferida, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Porque Deus permite isso? Para nos treinar,
para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Mas o Deus que permite a ferida é o Deus que cura a ferida. O Deus que põe no deserto é o Deus que tira do deserto. Não é para te matar essa ferida. É apenas para você entender que a sua vida, a sua história está no controle dEle. É para te tornar mais íntimo dEle. Tem muitas pessoas que, infelizmente, obrigado, querido, estão ainda margeando o rio no que tange a intimidade com Deus. E Deus está dizendo assim, eu vou arrancar isso daí, hein? Você está fazendo disso daí o seu amuleto de sorte. Você está fazendo o bezerro de ouro desse pregador, hein? Misericórdia. Quantos bezerros de ouro nós estamos fazendo aí, hein? A gente está trocando a Bíblia. Observe isso que eu vou falar, que isso é muito sério. Estamos trocando a Bíblia, que é um conhecimento vertical, por livros. Não estou dizendo que nós temos que subtrair, que tirar o livro. Não. Nós não temos é que deixar de ler a Bíblia. Tem pessoas que estão seguindo aí tantas coisas que a Bíblia diz, não faça isso. Aí vai dizer assim, não, mas quem está me orientando tem 9 dígitos. Desculpa, irmã. Quem está me orientando tem 9 dígitos. E a Bíblia foi escrita por aquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Fale com alguém que está do seu lado. Tem algum bezerro de ouro que você está cultuando? Será que Moisés vai ter que quebrar as tábuas novamente? Equivocadamente? Mas quebrou por ira? Sabe por que nós não estamos tão próximos de Deus? Porque nós não estamos tendo tempo para Ele. Eu me lembro lá na Breia, e eu falo Breia porque eu fui de lá e eu falo com muito carinho. Tinha uma irmã, ela dorme no Senhor, irmã Egrentina, uma senhora, ela era líder da oração. A oração lá durava pouco, a oração de sexta-feira começava às 8 da manhã e terminava às 5 da tarde. Era um povo doido que cria no poder de Deus de uma forma absurda. Que eles ficavam de joelho 3 horas e falavam, vamos começar a orar? Eu me lembro, eu tinha um problema com meu pai ele era espírita e ele, sempre que tinha lua cheia, era um negócio que não dá para contar essa história agora, mas eu vou sintetizar. Ele ficava possesso, porque foi feito um trabalho no espiritismo, e ele se jogava no chão, pulava de cabeça no chão, pegava pedra, batia em si, como um endemoniado gadareno. E eu era crente, mas eu era um pequeno lago. Ela já era um oceano no que tange a intimidade com Deus. A gente estava numa angústia tão grande, meu pai fazendo aquela vergonha, todo ensanguentado, e a gente já não sabia o que fazer. Eu corri até a casa dela, e eu falei, irmã Ingritina, pelo amor de Deus, vá lá orar pelo meu pai está endemoniado, ninguém dá jeito nele. Ela falou, feche os seus olhos. Acho que eu tinha 13 anos de idade, alguma coisa assim, não, tinha uns 11, 12 anos. Ela, fecha os seus olhos. Eu fechei os olhos, ela falou assim, você agora vai representar o seu pai. Ela, fique tranquilo que você não vai cair endemoniado. Eu fiquei apavorado. Ela orava, o povo caía, eu falei, será que agora o demônio dele vai transferir para mim? Misericórdia. E aí ela falou, feche seus olhos, você no mundo espiritual vai representar o seu pai agora. Eu não vou lá porque Deus não me autorizou. Ela falou isso. Aí ela falou, me permita dizer exatamente as palavras dela. Não é muito republicana para se dizer. Mas ela falou, eu vou orar e aquele demônio vagabundo vai sair de lá. Ela falou, Deus, tira aquele demônio vagabundo de lá. Em nome de Jesus, amém. Eu estava esperando os gritos, aquela coisa absurda. Ela falou, seu pai está liberto. Eu não acreditei, irmão. Aquela oração foi muito curta. Não teve grito, não teve pula, pula, roda, roda. Não teve vez que te diga, eu marquei a hora, fui para casa. Quando eu cheguei lá, eu falei, cadê meu pai? E falaram, deu alguma coisa nele aqui, ele parou tudo, deitou e foi dormir. Eu falei, que horas que era? Deus estava buscando íntimos.
Pessoas que até digam, orem por mim, mas pessoas que ainda sabem o acesso, o caminho da intimidade. Pergunta aí, teu irmão, você ainda conhece o caminho? Ou você ainda está precisando de sacerdote? Fala, o véu já se rasgou, irmão. Você tem livre acesso. Deus está no controle de todas as coisas, mas pastor, se Ele está no controle de todas as coisas, irmãos, eu não preparei isso. Mas é Deus que está no controle de tudo. Então vamos lá. Se Deus está no controle, pastor, por que Ele não dá uma palavra? Como eu já disse, o tempo é dele, o momento é dele. Lucas 7,7 diz, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, o meu criado será curado. Está falando do centurião aqui. O centurião, ele entendeu que ele não era digno, nem de estar próximo do Senhor. Mas é a misericórdia, a graça, a bondade de Deus que nos alcança e que nos permite nos aproximarmos dele. E eu creio no meu coração, se Deus quiser, Ele vai apenas dar uma palavra. A canção não diz isso? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo vier me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei. Com quem, irmãos? Não é com os coaches, não? É com a unção? Dê o seu melhor para o Senhor Jesus, Ele está na casa. Por isso que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Porque por mais que não pareça, Ele está cuidando de nós. Lançar sobre Ele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tira as nossas lágrimas, ou que faça com que nós reproduzamos as nossas lágrimas. 1 de Pedro 5,7 vai dizer, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Ele tudo aquilo que te aflige, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Ele tudo aquilo que faz você dizer, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais prosseguir, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Ele todas aquelas traições que fizeram. Às vezes você estendeu a mão para alguém, e a pessoa se aproveitou disso, e quando você achou que tinha um amigo, você falou, por que ele me traiu assim? Ela me traiu assim? Uma amizade, um irmão, um familiar. Diga para alguém, lance sobre Deus, sobre toda a sua ansiedade. Diga, lance sobre Deus. Às vezes nós estamos lançando sobre outras pessoas. As pessoas são falhas. As pessoas decepcionam, as pessoas nos traem. O apóstolo, ele vai nos exortar a confiar no Senhor intensamente. A descansar no Senhor intensamente. Por isso que a Bíblia ela vai nos orientar, nos aconselhar a descansar no Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor. Salmo 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o seu juízo como ao meio-dia. Diga, justiça. Deus, Ele não compactua com injustiça. Deus será a sua justiça nessa causa. Deus, Ele será o seu árbitro, o seu juiz nessa causa. Ele vai fazer sobressair a justiça dEle, no tempo dEle. Deus, Ele está vendo tudo, meu irmão. Deus, Ele não é enganado em nada. E ainda diz o texto, Ele vai fazer sobressair o juízo como a luz do meio-dia. Vai ser claro, vai ser notório. Todos irão ver. Todos irão presenciar o manifestar de Deus na sua vida. O poder de Deus na sua vida.
E você mesmo vai dizer como isso pode acontecer. Como isso se deu. Eu não fiz o que o sistema manda eu fazer. Eu não li na cartilha do sistema. Como pode isso acontecer? Diga para alguém, já está escrito. Deus já reservou. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está do seu lado em todos os momentos. E porque Ele está no controle de todas as coisas, nós temos que esperar realmente nele, descansar realmente nele, acreditar genuinamente nele, não só com palavras. Salmo 40, versículo 1 e 2 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, a minha oração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele não se esqueceu de mim. Esperei com paciência no Senhor, e não fui abatido pelo inimigo. Estou parafraseando. Esperei com paciência no Senhor, e Ele não deixou os meus pés vacilarem. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele prometeu e cumpriu. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele esteve do meu lado quando todos me rejeitaram. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Diga, pés sobre a rocha. Jesus é a rocha. Seja profeta de Deus uma vez mais, toque nessa pessoa que está do seu lado e diga: seus pés precisam ficar sobre a rocha. Seus pés precisam ficar no verbo. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e sem Ele nada se fez, nada se criou, nada se formou. Mas Ele também é a pedra. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Quando Ele estava com os discípulos, Ele falou: o que estão dizendo os homens sobre mim? E eles falaram: uns dizem que tu é descendente de Davi, é profeta, é isso. Pedro, a pequena pedra, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai dizer: não foi a carne que te revelou. E eu te digo, tu és uma pequena pedra, tu és um fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, ele não falava do homem, ele falava dele, que é a rocha indubitável, irrefragável, indemolível, porque ele é Deus. E nós temos, como diz o texto, de firmar os nossos pés na pedra, na rocha, que é Jesus. Porque o vento vai vir, meu irmão, mas você não vai cair. O vento vai soprar, mas você não vai ficar prostrado no meio do caminho. As pedras virão, as calúnias virão. Alguém vai dizer: faça igual a palmeira quando o vento vem. O vento arrasta tudo, mas não vai arrastar você, porque a sua raiz está firmada em Jesus Cristo, o Cristo, o libertador. E porque Deus está no controle, o crente deve adorá-lo e glorificá-lo intensamente. Coloca-se de pé, para você achar que eu estou acabando. Amém. O crente deve adorá-lo com intensidade. 2 de Samuel 12, 20 vai dizer: então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, mudou sua roupa e entrou na casa de Deus e o adorou. E então na sua casa pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. Esse texto fala de Davi quando o filho dele morreu.
Ele estava orando para que Deus restaurasse a vida do seu filho. Fala, Deus não restaurou. O menino morreu. Existem coisas nas nossas vidas que precisam morrer. Porque essas coisas, elas estão se afastando de Deus. Essas coisas estão te tirando da comunhão. Mas só que o crente que crê em Deus, espera em Deus, mesmo no deserto, no vale, na tribulação, ele se levanta, se lava, se unge e vai à casa do Senhor. E adora o Senhor. Porque aquele que está em Deus, que conhece o seu Deus, ele não se permite ficar prostrado em meio às adversidades. Deus está buscando pessoas que verdadeiramente o adoram, em espírito e em verdade, que entendam que Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou além. Deus está procurando você. Talvez você chegou aqui nessa manhã quebrado, depois de uma semana difícil, depois de uma semana onde nada deu certo, mas você veio à casa do Senhor. Estou parafraseando, você se levantou, se preparou e falou, eu vou à casa do Senhor, porque como o salmista diz, mais vale um dia na sua casa do que outros lugares 1000. E aqui você está, porque você tem a convicção de que Deus está no controle de tudo, de que Ele não te abandona. O interessante de todas essas histórias, e eu finalizo aqui, é que quando José ele sonhou, ele estava dentro da casa dele, no meio da sua família, juntamente com os seus irmãos, e José, eu ia dizer, eu vou fechar minha Bíblia, mas na verdade eu vou apagar o meu tablet. E José estava no meio da sua família, e José sonhou. Diga, José sonhou. E ele estava no local aparentemente de proteção. Ele estava na casa do pai. Só um pouquinho mais baixo, por favor. Estava junto com os seus irmãos. E ele falou, eu tive um sonho. Alguém aqui tem sonhos? Eu não vou dizer que Deus me revelou que você tem um sonho, porque isso seria mentira. Porque todo mundo sonha. Mas só que ele contou o sonho dele para pessoas erradas. Mas pastor, ele estava na casa do pai, junto com os seus irmãos. O sonho que Deus colocou no coração de José, as outras pessoas não estavam preparadas para ouvir. O seu sonho vai assustar muita gente. Porque o que é que Deus sonhou para você é extremamente grandioso. É para você. E o pai dele não entendeu, os irmãos dele não entenderam. Talvez você tenha até contado o seu sonho para pessoas erradas, no lugar errado. Porque infelizmente tem sonho que não dá para contar nem dentro de casa. Porque é o seu sonho, é para você. Eu finalizo dizendo que talvez você seja um José, que contou o seu sonho para alguém errado, foi lançado no poço, foi traído pelos seus irmãos, foi abandonado por muitos e muitos anos, foi parar na prisão, ficou frustrado e achou que Deus perdeu o controle da sua história. E achou que Deus esqueceu de você ou no poço, ou na prisão, quando você estava sendo ou está sendo humilhado. José viveu tudo isso, mas tinha algo dentro de José que era elementar para que Deus cumprisse o sonho dele na vida de José. Primeiro, José, ele não esqueceu do seu sonho. Segundo, José não abriu mão da integridade dele com Deus. Deus está nos convidando nessa manhã a rememorarmos o sonho que Ele colocou em nós.
E Ele está dizendo, vai se cumprir. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Tenha indubitável a sua integridade comigo. Não perca a sua esperança. Não perca a sua fé. Por mais que o vento sopre, não abra mão da palavra da verdade. José, eles vão te caluniar, porque você não se vendeu, porque você não negou o meu nome. José, você pode até ir para a prisão, mas eu estarei lá com você. José, eles podem até rir dos seus sonhos, tripudiar dos seus sonhos, falar que você é louco. Que sonho é esse, José? Olha para você, você não é nada, esse sonho é loucura. Tu acha que você é melhor do que seus irmãos, José? Você acha que você é melhor do que eu, que sou seu pai, José? Você é um louco. Você perdeu o juízo. Mas fiel é aquele que prometeu. E tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Tu estás nesse lugar. Nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Te pedimos, Senhor, sonde os nossos corações, sonde as nossas mentes, Senhor. Quantas pessoas com os seus sonhos, Senhor Deus, achando que eles não serão cumpridos, Senhor. Quantas pessoas achando que já está no final da sua história, que elas vão fracassar. Mas o Senhor não nos chamou para o fracasso. O Senhor não é um Deus de derrota. O Senhor não nos deixará só em nenhum momento, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha realizar em nós tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha entrar com o seu ânimo na vida dele e dela, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar do seu poder, da sua graça, da sua unção. Senhor, eu creio, Senhor, que todos esses sonhos, Senhor, em Ti, eles serão cumpridos, Senhor. Todas essas histórias, Senhor Deus, serão contadas. Todos esses livros, Senhor, serão escritos, DVDs gravados, Senhor. Eu não sei para que o Senhor chamou os meus irmãos, Senhor, mas eles não irão morrer cheios de sonhos, cheios de projetos, não. Como o Dr. Monroe falou uma vez, eles irão morrer vazios, porque eles irão se doar, eles irão viver o seu sobrenatural nessa terra. Nós iremos morrer vazios, porque os nossos sonhos não morrerão conosco, os livros não morrerão conosco, a nossa história não morrerá conosco, não. Ela será contada e vai mudar vidas. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Aleluia.